Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o primeiro momento ruim que o CSA vive na temporada de 2025, em uma sequência de 4 jogos sem vencer, 2 empates, 2 derrotas, uma dessas derrotas na última rodada da primeira fase do campeonato alagoano diante da equipe do Penedense por 2-0, talvez a derrota que mais foi sentida pelo torcedor do CSA. CSA que começou 2025 talvez como um dos melhores inícios de temporada que se teve, olhando pelo menos para os últimos 3, 4 anos em sequência. Uma sequência de 100% de aproveitamento, CSA que conseguiu 3 vitórias na Copa do Nordeste, somadas 2 da fase preliminar. Com a da primeira rodada da fase de grupos, também teve a vitória no Clássico diante do CRB, mas encontra esse primeiro momento adverso. O que é natural, mas que também escancara alguns problemas que o torcedor do CSA já vinha alertando, já vinha observando, e outras dependências também. Quero que você deixe aqui nos comentários como é que você observa todo esse movimento de queda do CSA, pelo menos no aproveitamento. Também deixa o joinha aqui abaixo, se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e em grupos de torcedores também. Mas bora lá. Primeiro, trazendo um pouco da minha impressão. CSA cai num sentido de aproveitamento, tem alguns problemas que ficam ainda mais claros, problemas na linha defensiva, principalmente nos lados de campo. Cedric, que já não vinha convencendo, mesmo quando o CSA vinha bem, demonstrou mais fragilidades. Do lado esquerdo, sem a presença do Roberto, a gente percebe que o Enzo tem problemas, que o Enzo dificilmente consegue sustentar o lado esquerdo da defesa do CSA. E a linha de zaga também, a falta do Betão traz algum impacto, mas principalmente o CSA ainda não conseguiu se restabelecer após a saída do Eduardo Biazos, pelo menos dentro da minha opinião. Houve a chegada de um novo jogador, inclusive eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre ele para essa linha de zaga, mas eu tenho a impressão de que Wanderson e Betão, se essa foi a ideia de dupla de zaga titular do CSA para uma Série C, por exemplo, se tem limitações, se tem problemas para o CSA. E também alguns questionamentos sobre o nome do George. E quando a gente olha esse meio para frente, a gente percebe algumas dependências muito claras do CSA. A maior delas é a do nome do Cachoeira. Se o Cachoeira não vai bem, o CSA não consegue entregar muito no ataque, mas também tem um destaque aqui ao nome do Brian. Se o Brian não consegue corresponder, é o CSA que sofre também. Dependências que, se a gente olha para um médio e longo prazo, não são saudáveis para o CSA. É óbvio que em algum momento, caso o Cachoeira permaneça no CSA até o final da temporada, ele vai receber alguma suspensão, ele vai ter algum problema de desgaste e ele vai desfalcar o CSA. Da mesma forma, o Brian também vai desfalcar naturalmente o CSA em alguns momentos da temporada. E falando em desgaste, eu acho que esses últimos 4 resultados, principalmente o jogo contra o Penedense, mostram um desgaste que o CSA teve. O CSA, até pela identidade de jogo do Igor Magalhães, é um CSA de muita intensidade, é um CSA que exige muito fisicamente dos jogadores pela ideia de jogo do Igor Magalhães, e claramente o CSA cai nesses últimos jogos, o que é natural. Eu percebi por parte da torcida do CSA um grande sinal de desconfiança sobre todo o elenco, sobre todo o projeto. Acho que é algo natural essa sequência de resultados ruins. É difícil demais você manter uma temporada de 100%, é praticamente impossível você manter uma temporada de 100% de aproveitamento. E o CSA, olhando para os últimos anos, vinha tendo, se não o melhor início de ano, um dos melhores, comparado, por exemplo, com 2022, entrega algo parecido. Então é natural você ter uma sequência de baixa, até pela ideia de jogo também do Igor Magalhães, o CSA que tem uma estratégia de jogo, uma forma de jogar que cobra muito fisicamente dos jogadores. Então é natural você ter uma queda de intensidade, uma queda de ritmo e sofrer e pagar um pouco por conta disso. Eu entendo que sim, o CSA demonstrou alguns problemas, o CSA e técnicos e de problemas de recomposição, principalmente para alguns setores, mas é um movimento natural.
assim, acho que fisicamente pesou muito o lado para o CSA e causou um pouco desse dano. Sem contar também que, vamos lá, o jogo contra o Ceará é um adversário mais forte, o CSA ainda assim foi competitivo fora de casa. E o que se tem dentro dos bastidores do CSA, pelo menos o que circula, o que passa para fora, é que o CSA entende que o elenco tem algumas limitações, principalmente olhando para uma Série C, e que reforços devem chegar para o Brasileirão para algumas dessas carências para a sequência da temporada. Então, acho que para o torcedor entender que isso é natural, entender que esse momento de oscilação é natural e que bom que esse momento de oscilação veio agora. Que se a direção do CSA entendia que esse grupo era o suficiente para a Série C, o que eu acredito que não, até pelo que circulava, a diretoria tinha ciência das limitações de alguns pontos que precisa reforçar. Mas se por alguma parte da diretoria do CSA, ela entendia que esse grupo era o suficiente para uma Série C, ficou claro que algumas peças de recomposição não são suficientes. Precisa trazer alguns nomes. Então o CSA conhece esse primeiro momento de adversidade e eu acho que, é óbvio, nunca é bom perder, mas eu acho que se era para perder, esse era o momento ideal, já que o CSA tinha uma classificação antecipada na primeira fase do estadual e que, olhando para a derrota na Copa do Nordeste, foi uma derrota natural contra um Ceará que vive um momento melhor, um Ceará com um elenco, apesar de não ter utilizado força máxima nesse jogo, o elenco do Ceará é acima do CSA, então, e foi um jogo fora de casa, então entendo como uma derrota natural. CSA tem um compromisso agora diante do Sampaio Corrêa em que precisa ter uma recuperação, mas dependendo das peças que o CSA pode não ter nesse jogo, o CSA tende a preocupar. Olhando para a não presença possível do Roberto na lateral esquerda, eu inclusive ainda vou trazer um pré-jogo para esse confronto, mas olhando para uma não presença, uma possibilidade de não presença do Roberto na lateral esquerda, isso traz alguma preocupação para o torcedor, olhando para uma possível não presença, por exemplo, do Betão, isso traz alguma preocupação para o torcedor também. Enfim, deixa um pouco da sua opinião aqui abaixo, o que você viu desses resultados, quais são as peças que você acredita que o CSA, quais são os setores que você acredita que o CSA deve reforçar com mais urgência. Deixa aqui as suas críticas, eu vou ficando por aqui, até a próxima.